Graças e paz, queridos irmãos. Eu sempre me sinto muito bem em pequenas igrejas. E principalmente nas igrejas presbiterianas, que eu tenho um sentimento muito íntimo. E não estou hoje como ministro presbiteriano, mas meu coração é presbiteriano. E assim eu me sinto. Então, quando estou numa igreja presbiteriana, eu me sinto em casa. E quero, desde já, agradecer o pastor Marcelo e essa ponte que foi o nosso contato aí com o presbítero Anderson, para que nós pudéssemos estar aqui hoje com vocês. Estou, como já foi dito, acompanhado de minha esposa. Nós somos missionários da Missão Vida. Quem já ouviu falar da Missão Vida aqui fora, o Anderson e o pastor Marcelo? Alguém já ouviu falar da Missão Vida? Ali tem uma irmã, duas irmãs e ali a nossa querida irmã também. Então, eu vou falar um pouco da Missão Vida para vocês, mas eu queria basear toda a minha fala sobre a Missão Vida e sobre o que nós realizamos na Missão Vida, baseado num texto que eu os convido agora todos a abrir suas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 25. Eu amo esse texto. Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. É um texto bem conhecido e ele vai ser muito bem compreendido por todos vocês diante daquilo que eu vou vos falar agora sobre o que a Missão Vida realiza. O texto diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim.
e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então esse texto ele nos traz a compreensão de que naquele grande dia nós vamos ter o grande e tão desejado encontro com o Senhor. E nós vemos muitos irmãos, principalmente naqueles momentos mais difíceis da vida, falando: Maranata, ó vem Senhor Jesus, não é? Com aquele sentimento, vem logo nos tirar desse momento difícil, de aflição, ou de angústia, enfim. Mas será que se Jesus vir agora na sua vida, em que lado você vai estar? Não é? Então será que estamos realmente bem alinhados com o propósito de Cristo para as nossas vidas? São reflexões que nós temos que fazer para nós mesmos. Estamos num tempo tão difícil, a apostasia tem avançado de uma forma tão forte. Eu estava, antes do culto, comentando com o pastor Marcelo, que se a igreja não se apegar nas suas firmes tradições, o modismo, esses ventos novos de doutrina entram de uma maneira tão desapercebida em nosso meio e começa a contaminar os bons costumes. Nós não vamos ser jamais legalistas, né, pastor, ou religiosos, mas temos que ter uma visão e um sentimento, uma compreensão muito saudável do nosso compromisso como servos do Senhor, como cristãos, para que não haja nenhuma surpresa desagradável quando chegar o dia do nosso encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Então é baseado nesse texto que ele fala desse momento do grande julgamento das nações, onde todos hão de ser julgados, e nós precisamos estar naquele lado lá, à direita do Senhor, como ovelhas, não é? Esse é o nosso lugar. Mas para isso nós vamos perceber que hoje nós estamos aqui, tendo a oportunidade de sermos ovelhas do bom pastor, de sermos obedientes a tudo aquilo que ele tem nos ordenado, nos ensinado. E esse texto aqui ele fala sobre a misericórdia, a compaixão, sobre a humanidade, sobre o amor que nós precisamos ter em nossos corações pelo nosso próximo, como temos com o nosso Deus, não é? Então, se nós dizemos que amamos a Deus que nós não vemos e não somos capazes de amar o nosso próximo que nós vemos, então como será que deve ser visto esse nosso amor ao nosso Deus? Então tudo isso faz parte de uma realidade para todos nós cristãos e temos que atentarmos mais para isso. Como eu falei, o tempo que nós estamos vivendo, tudo está programado para nos tornar pessoas mais egoístas, mais avarentas, mais consumidoras, e nos distancia desses princípios elementares e essenciais para uma vida cristã saudável. Afinal de contas, o Senhor nos constituiu para sermos a luz desse mundo, para sermos o sal desta terra. E temos que exercer esse nosso papel, como nunca antes fizemos. Isso independe de idade, independe de condição social, porque o povo de Deus é abençoado pelo seu Senhor e é capaz sim de ajudar. Alguns de uma forma mais simples, outros de uma forma bem mais expressiva,
mas todos estão aptos para servir. Então é pensando nisso que, baseado nisso aqui que eu falei para vocês, há muitos anos atrás, um jovem com 13 anos de idade fez amizade com um mendigo. Isso é algo fora de cogitação hoje em dia, não é verdade? Você deixaria seu filho, seu neto, seu sobrinho fazer amizade com um mendigo hoje em dia? Não, não é? Mas aconteceu assim. Um jovem com 13 anos de idade fez amizade com um mendigo e todos os dias, quando ele ia para o trabalho, ele levava o café da manhã para o seu amigo. E em uma dessas manhãs, ele chegou com o café da manhã para o seu amigo mendigo e quando o abordou, teve a triste constatação que o seu amigo mendigo estava morto. E ele morreu de frio naquela madrugada. Agora imagina um jovem com 13 anos de idade fazendo amizade com um mendigo. Dá para imaginar a cabeça daquele jovem, a quantidade de coisas, curiosidades, como aquilo tinha mexido com ele. E de repente, pum, acabou. E aquilo mexeu muito com aquele jovem. Ele precisou seguir a sua vida. Foi para o trabalho triste. Quando voltou, ainda viu lá o corpo do seu amigo, lá, esticado na calçada. Voltou para casa triste e a vida seguiu. Ele cresceu, se tornou adulto, se preparou, estudou. E agora, como um servo do Senhor, preparado, capacitado já, ele decidiu, eu vou pregar para aqueles homens. E começou um trabalho de evangelismo. Ele saía nas ruas, entregando sopa, cobertor e falando de Jesus para aqueles homens. E aquilo ali, cada dia mais ele ia se envolvendo com aquilo, ao ponto de não pensar em outra coisa. A cidade, os amigos, os familiares já estavam todos muito preocupados, porque todo mundo, quando o via, ele estava junto com os mendigos. E havia aquela preocupação, mas ele não estava nem aí. Ele perdeu o controle disso. E de madrugada, muitas vezes, quando a família dele ia dormir, o pai, a mãe, os irmãos, eles saíam e fugiam de casa, pulavam a janela, pegava a sua Bíblia e ia para as ruas pregar o Evangelho para aqueles homens. Até que um dia, em uma dessas idas de madrugada, falar com os mendigos, ele entrou em um beco, havia ali alguns homens deitados, e ele começou a falar de Jesus para aqueles homens. E um deles o recebeu de uma forma muito ríspida, rude, e questionando, que Deus é esse? Olha a nossa situação, como nós estamos. Nós não temos o que comer, o que beber, o que vestir, moramos aqui nessa calçada. Que Deus é esse? Se esse Deus existe, por que ele deixa a gente estar desse jeito aqui? Então, ó, vai para lá, tu tem tua casa, tu tem tua cama limpa, cheirosa para dormir, e vem falar desse Deus que não faz nada por nós. E começou a ser ali muito arisco, muito risco, ele ficou com medo e saiu de perto e voltou para casa com aquele questionamento, pensando em tudo aquilo que aquele homem falou. E ele fez uma oração ao Senhor. E nessa oração ele falou o seguinte: Deus, se tu quer mesmo alguma coisa com esses homens, então usa a minha vida para tirá-los daqui da rua. Às vezes nós sabemos que precisamos orar, mas tenham cuidado com as orações que vocês fazem, porque às vezes Deus leva a sério o que você está falando. E Deus levou muito a sério o que aquele homem falou naquela hora. E Deus decidiu usar a vida dele para tirar os homens das ruas. E ali ele começou a evangelizar de uma forma diferente. E todas as vezes, você quer sair da rua? Quero, então vem comigo agora. E ele pegava igual o bom samaritano, pegava aquele homem, levava para uma pousada ou para um pensionato na época, alugava ali o quarto, colocava o homem lá dentro, dava banho, cortava o cabelo, cortava as unhas, vestia roupas novas
E todos os dias ele ia levar o café da manhã, o almoço e a janta, e separava um momento para ir lá pregar o evangelho para eles. E aí foi 1, 2, 3, ele levando esses novos irmãos, não eram mais mendigos, levava ele para a igreja, e na igreja ele se deparou com algumas dificuldades, com algumas ações de discriminação com aqueles homens, que estava deixando ele muito triste. E ele continuou fazendo isso. Até que um dia um deles falou: pastor, por que o senhor não compra uma casa e nós vamos todos juntos morar nesta casa? E aí vai ser muito mais fácil para o senhor cuidar de nós. E a ideia era boa, não era? Ótima ideia. E ele começou a orar pedindo a Deus: Senhor, me dê condições, meios para que eu possa comprar uma casa e colocar todos esses homens juntos. E Deus falou para ele: eu já te dei os meios e os recursos para isso. E ele começou a orar questionando ao Senhor: onde estão os meios, onde estão esses recursos? E Deus fez ele entender. Sabe qual eram os meios e recursos que o Senhor tinha reservado para isso? Foi uma poupança que ele há anos tinha aberto no banco e estava ali depositando mensalmente uma quantia em dinheiro para comprar um carro 0 quilômetro. E Deus fez ele entender que aquele recurso era para esse propósito e não para um carro. Então ele não pensou duas vezes, foi lá, retirou o dinheiro do banco, comprou uma casa. E aí surgiu, naquele momento, o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil. Irmãos, podem botar o vídeo lá? A Missão Vida começou no ano de 1983. E aquele jovem de 13 anos é o reverendo Wildo dos Anjos. Hoje, depois de 40 anos ininterruptos servindo ao Senhor, especificamente nesse propósito de recuperar homens de rua, ele hoje passou o cargo da presidência da Missão Vida para o seu filho, o missionário Henrique dos Anjos. E hoje a Missão Vida cresceu muito. E vocês vão poder ver agora nesse vídeo institucional onde chegou a Missão Vida. Mas começou com aquele jovem de 13 anos, o sentimento dele como mendigo, e tomou toda essa proporção. Vamos ver o vídeo. Você tem ideia de quantas pessoas vivem em situação de rua no Brasil? Você já parou para pensar que cada uma delas tem uma história? Eu tinha uma família, uma profissão, uma vida. Filhos foi empregado, fui levado, fui de bolsa. Foi então que a esperança, a missão veio no Senhor. Iniciada em 1983 em Anápolis, Goiás, a Missão Vida atua há mais de 4 décadas com a recuperação de homens em situação de rua. Hoje temos unidades em 10 estados de todas as regiões do país. Nosso programa de recuperação dura em média 7 meses e inclui atividades de laudoterapia, aconselhamento individual e em grupo e atendimento médico e odontológico. Nossos acolhidos passam pela etapa de reestruturação pessoal em um ambiente confortável e tranquilo, sob os cuidados de uma equipe qualificada. Após a conclusão do programa de recuperação, investimos na reinserção social dos acolhidos, para que sejam cidadãos produtivos e vivam com dignidade. E a atuação da Missão Vida não para por aí. Nós acreditamos que ações preventivas são essenciais para uma sociedade mais justa. E por isso ampliamos nosso trabalho, realizando ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Em nossas unidades educacionais, mais de 500 alunos recebem apoio psicopedagógico e participam de atividades desportivas e de lazer. Em Madagascar, 90% da população vive
linha da pobreza, com 1 milhão de pessoas em situação de fome extrema. Conhecemos essa triste realidade numa viagem ao país em 2017, e foi impossível ficarmos apáticos com a situação. Assim nasceu a Missão Vida Internacional, contendo as fronteiras do Brasil por amor. Hoje, assistimos centenas de crianças em Madagascar e estendemos esse apoio às suas famílias. Nunca foi tão necessário colocar em prática o amor e a misericórdia. Para nós é impossível não agir diante de tanto sofrimento. Você consegue ficar indiferente a tudo isso? Para nós é impossível. Missão Vidas, sendo nosso parceiro, preencha a ficha de compromisso e entregue ainda hoje. São apenas 2 minutos que podem transformar muitas vidas. Com uma contribuição mensal de R$ 30, você alimenta, apoia e socorre centenas de pessoas. E mensalmente recebe informações sobre o que temos feito e como investimos a sua oferta. Enquanto muitos apenas assistem a história acontecer à sua volta, você pode fazer diferente, ser um agente de transformação. Olá, amigo. É um prazer poder falar com você nesse momento e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da Missão Vida ao longo de mais de 4 décadas. Hoje nós temos mais de 1.000 moradores de rua sendo cuidados nos vários centros de recuperação que temos espalhados pelo Brasil. Hoje nós temos mais de 200 missionários de tempo integral que empregam o Evangelho na nossa nação e também na África. E você pode ser a resposta de Deus para as nossas orações. Temos clamado a Deus para que Ele nos envie os recursos necessários para a manutenção dessa grande obra. E eu não tenho dúvida que você pode ser a resposta. Deus pode usar você como instrumento para atender a nossa oração, para que nós possamos ver a obra de Deus crescendo, que é o desejo do nosso coração. Torne-se um parceiro da Missão Vida. Junte-se a nós. Deus será grandemente glorificado através da sua vida, através dos recursos que Ele tem te dado. Você vai destinar a Missão Vida todos os meses. Entre em contato conosco para saber mais e divulgue em suas redes sociais. A missão continua. Pronto, irmãos. A Missão Vida hoje é tudo isso. Então, nós prezamos muito por uma coisa, a qualidade. Porque entendemos que quando algumas pessoas, quando vão lá na nossa unidade aqui, ou em qualquer unidade, desculpa, ou em qualquer unidade da Missão Vida, quando se imaginar, esse pessoal está cuidando de mendigos. Então imagina um ambiente sujo, feio, desorganizado, mal cuidado. E aí se depara com um lugar limpo, organizado e muito bem cuidado. Porque a Missão Vida entende que nós estamos fazendo tudo em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Deus sempre prezou pelas coisas, pela perfeição. Então tudo é feito com muita excelência, porque entendemos assim. Então prezamos muito pela qualidade de tudo aquilo que nós fazemos. Então nós hoje estamos cuidando, hoje nós temos a nossa unidade aqui no Rio, que fica localizado lá em Duque de Caxias, em Xerém. São 50 homens hoje que estão lá acolhidos, 50 homens, que não são mais moradores de rua. Todos os dias eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Todos os dias eles estão recebendo a atenção que eles precisam. Todos os dias nós estamos ali orando por eles, cuidando deles e mostrando para eles que só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida que eles tanto precisam. Então essa é a obra que Deus colocou em nossas mãos para realizarmos. Mas a Missão Vida, ela não tem vida própria. Ela não é independente. Nós somos, pode ser aqui,
Muito obrigado, meu irmão. Nós somos totalmente dependentes, tá? Nós somos dependentes e Deus nos fez assim desde o princípio. Dependemos da igreja do Senhor. Dependemos da generosidade dos nossos irmãos na fé. Nós não contamos com fontes de recursos vindas do poder público, enfim. Esse é o caminho mais fácil que muitos buscam para realizar a obra de Deus, não é? Então, nós entendemos desde o princípio que a Missão Vida ela vai existir em parceria estreita com a igreja do Senhor. Sem a igreja, sem o apoio da igreja, não tem Missão Vida. Então, essa nossa vinda aqui é para que essa pequena igreja, eu falei para o pastor Marcelo no início, o que define uma igreja, se ela é grande ou pequena aos olhos de Deus, não é o tamanho do templo, não é o número de pessoas que ali se reúnem, é o tamanho do amor, do compromisso, da fidelidade daqueles irmãos para com o Senhor. Isso é o que torna uma igreja grande, não é? Então, como vocês viram no vídeo, no final do culto nós vamos estar ali disponibilizando para vocês uma ficha de compromisso. E vocês preenchendo essa ficha de compromisso, vocês vão estar tendo o privilégio e a oportunidade de fazer parte dessa missão, tá? E façam isso com alegria. Assim, Deus me deu, Ele já te deu. Nós oramos pedindo a Deus que Ele abençoe o seu povo. Então você vai assumir esse compromisso entendendo que Deus já te deu esses meios. Então você pode abrir mão de um lanche uma única vez no mês e você se torna um mantenedor dessa tão grande obra que nós realizamos. Então nós estamos cuidando de mais de 1.000 homens nas nossas unidades de recuperação e cerca de 500 crianças nas nossas unidades educacionais voltadas para as crianças em estado de vulnerabilidade social. Então, dessa forma, a Missão Vida consegue realizar esse trabalho. E aí, voltando lá para o texto ele deixa bem claro que o Senhor disse: olha, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês me visitaram. Me deram atenção. Eu estava preso e vocês cuidaram de mim. E aqueles servos perguntaram ao Senhor: quando foi que te fizemos isso? E qual foi a resposta do Senhor? Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Irmãos, lá na Missão Vida eu já perdi a conta de quantos diáconos, de quantos presbíteros, de quantos ministros de louvor, até pastores, nós já encontramos nas ruas, caídos, desesperados, e foi acolhidos. E ali Deus fez aquela grande obra. Eu me lembro do texto, quando eu falo isso, do texto lá de Coríntios, do Inico, não é? Aquele jovem que estava tendo uma relação com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a igreja não tomou nenhuma atitude, ao ponto de Paulo se indignar com aquilo. E diz: vamos entregá-los nas mãos de quem? Nas mãos de Satanás. Então foi uma disciplina. E quando eu encontro com esses irmãos nas ruas, naquela situação, eu imagino isso, pastor. É uma disciplina que Deus está dando a eles. Porque eles conhecem a palavra. Eles sabem quem é o seu Deus. Mas, em algum momento, eles perderam ali a fé ou enfraqueceram-se espiritualmente e o inimigo ofuscou ali
a sua compreensão de vida, de compromisso com Deus, e eles caíram. Mas a quantidade de pessoas que a Missão Vida já restaurou, nós perdemos, não fazemos ideia de quantos homens já foram recuperados. E quando nós recebemos doações, essa palavra, ela está aqui diante de nós sentimos ela todos os dias. Porque nós chega lá aqueles homens caminhando com os pés todos machucados, cansados, desesperados, chorando, nos abraça quando eu digo, vou ficar com você, eu vou receber vocês. Ele nos abraça ali com aquele abraço de gratidão, por estarmos ali, estendendo as mãos para eles. E depois ele vai tomar banho, corta o cabelo, faz a barba e damos a ele uma roupa limpa. Mostramos a ele uma cama ali limpa, cheirosa para ele se deitar. Então, quando nós fazemos isso, eu não tenho como não lembrar dessa palavra. Eu não tenho como não fazer isso. E a igreja que nos ajuda a fazer isso, precisa ouvir isso. Não é? Então, se nós estamos cumprindo integralmente essa palavra lá na Missão Vida, a igreja precisa saber, só é possível para nós por causa da generosidade de vocês. Então veja que somos cúmplices de tudo isso. Então o verdadeiro crente, a ovelha, ela está comprometida com o Senhor. E o compromisso é tão grande, é tão sincero, é tão verdadeiro, que naquele grande dia, quando o Senhor falar tudo isso aqui, olha, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, vocês me vestiram. Eles vão perguntar, quando foi que fizemos isso, Senhor? Quando fizesse, o Senhor vai trazer a memória. Lembra daqueles homens que vocês ajudaram lá na Missão Vida? Pronto. Quando vocês fizeram por eles, vocês estavam fazendo por mim. E é por causa disso que vocês agora vão entrar no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. É aterrorizante imaginar que, de igual modo, o Senhor nos revela nesse texto que preparou um reino eterno para as suas ovelhas. Ele também preparou, como diz aqui no texto, um ambiente de dor e sofrimento eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E será o destino de muitos que não fez aquilo que o Senhor requereu toda a vida. Então eu fico muito feliz quando nós vamos nas igrejas e sentimos, percebemos que há um povo na terra que tem compromisso com o reino dos céus. Há um povo na terra que estão comprometidos com a palavra do Senhor. Há um povo na terra que realmente estão fazendo tudo isso. Quando eu recebi o presbítero Anderson lá, levando aquele homem para internar, olha de onde ele saiu. Olha onde ele pegou esse homem. Uma pessoa que ele não conhecia. Que compromisso ele tinha com esse homem? De se deslocar daqui do Rio e ir lá para Xerém, Duque de Caxias. Botar o carro dele naquela buraqueira lá, não foi? Que tem um trecho lá do sítio que é estrada de barro, buraco, lama. Então todo esse esforço, todo esse sacrifício. E muitas vezes a pessoa é conduzida por irmãos lá para a Missão Vida e de repente resolve voltar para as ruas. É triste demais isso. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Naquele grande dia, nós seremos conduzidos pelo Senhor para um lugar realmente bom. Seremos tidos como benditos do Pai.
porque fizemos isso. Então é muito bom ouvir isso do Senhor. Muita gente está querendo a vinda do Senhor, mas e como será esse seu encontro com o Senhor? Será que você está ali alinhado, preparado de fato para ter esse encontro? Será o que você vai ouvir dele? Será algo bom ou ruim? Não é? Deus, ele nesses últimos dias, ele tem feito coisas extraordinárias no meio do seu povo. Porque estamos vivendo tempos tão difíceis e o amor está se esfriando absurdamente. A apostasia é muito presente. Quantos grandes homens de Deus que influenciaram positivamente a igreja com suas literaturas, hoje em dia não são mais. Tem que ser até proibido, né, pastor? Tem que ser proibido. É alguém que um dia serviu muito e hoje em dia se perdeu. Por quê? Se apostataram da fé. E nós estamos vivendo isso. Então, a Missão Vida, ela é o braço da igreja estendido para os homens de rua. Aqueles homens que estão nas ruas, lembre-se sempre disso, quando você passar e ver um homem na rua. Ali é o filho de uma mãe, de um pai desesperado. Ali é o marido de uma esposa que está em casa sofrendo com seus filhos. É o pai de filhos e filhas. Entenderam? São pessoas, são gente, feitos à imagem e semelhança de Deus, iguaizinhos a nós, mas que estão totalmente perdidos e precisam de ajuda. E nós somos essa ajuda. Então você não pode jamais pegar uma pessoa dessa e levar para a sua casa, nunca faça isso. Nem tampouco trazer para aqui para a igreja. As igrejas não têm um quartinho ali para estar acolhendo homens de rua. Sim, de noite, quem é que vai ficar aqui? Vai fazer uma escala com os diáconos para ficar com ele aqui? Então não é o ambiente da igreja. Então por isso que Deus usou o reverendo Wildo, e há 41 anos atrás surgiu a Missão Vida, para ser esse lugar, para a igreja ter para onde enviar esses homens. Quantos trabalhos de evangelismo as igrejas não realizam? Aí prega para ele, sim, aquele homem ouve ali e se derrama diante do Senhor, reconhece sua condição de pecador, se arrepende e confessa que Cristo agora é o Senhor de sua vida. E aí? Aí você vai embora para casa e vai deixar o seu irmão na fé lá agora? Lá na rua? Não. Tem a Missão Vida. Aí faz aquilo que o presbítero Anderson fez. Cria-se toda uma condição ali, põe dentro do carro e leva lá. E nós vamos cuidar deles durante 7 meses lá. Hoje, todos os obreiros da Missão Vida foram recuperados na Missão Vida. Olha aí. Os motoristas foram todos recuperados na Missão Vida. Os cozinheiros foram todos recuperados na Missão Vida. O nosso diretor executivo foi recuperado na Missão Vida. Em autoridade, ele é o segundo. Acima dele, só o presidente da Missão Vida. E ele foi recuperado na Missão Vida. Entenderam aí? Então, o impacto de recuperar um homem desse é muito grande. Nós temos pessoas ali que já foram grandes empresários, tiveram grandes comércios, pessoas que têm ali a expertise para ser produtivos, gerar emprego, renda para muita gente, mas se perderam no caminho. Então precisamos só de uma ajuda para sair e voltar a ser uma pessoa produtiva novamente. Então, meus irmãos, a Missão Vida é isso. A palavra de Deus requer isso de nós, que nós possamos estender as mãos para eles. E a Missão Vida quer ser essa parceira
dessa igreja nesse trabalho. Então, no final, aqueles que desejarem, sentiram, querem ter essa oportunidade, nos procura, preenche a ficha e nós vamos oficializar a sua relação como mantenedor da missão vida. E juntos vamos fazer essa obra, para que naquele grande dia possamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando da missão vida, podendo ministrar essa palavra para vocês. Eu creio que vocês entenderam sim o papel de vocês e a importância de tudo isso. No final do culto, nós colocamos ali, alguns já viram lá, uma livraria, que ali tem livros publicados de autoria do próprio reverendo Wildo e alguns que ele organizou em parceria com outros irmãos, e são assuntos que é de extremo interesse para nós cristãos, e com certeza vai edificar muito a fé de vocês. Os valores são totalmente acessíveis a todos, e aí vocês podem olhar lá e se interessar, a gente vai estar ali à disposição de vocês. Então, muito obrigado mesmo a atenção de vocês, a oportunidade, pastor Marcelo, de estar nos recebendo aqui, o contato aí do presbítero Anderson em nos trazer aqui, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado.